Sim, Rosemar, professor Rosemar. Bem-vindos, bom dia a todos. Bom, gente, hoje nós teremos uma palestra intitulada Administração Pública e Análise de Dados. Quem vai ministrar, proferir a palestra, é o professor Dr. Jorge Lauro Ribeiro de Brito. Eu vou fazer a leitura aqui do resumo do currículo do professor. Então, o professor Jorge, ele é associado da Fundação Universidade Federal do Tocantins, a UFT. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal do Tocantins, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Tem experiência docente no Instituto Federal do Tocantins, na área Indústria, curso técnico de Eletrotécnica, na Faculdade Católica do Tocantins, nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, e na Universidade Federal do Tocantins, nos cursos de Ciência da Computação e Licenciatura em Informática. Foi coordenador dos cursos de graduação Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Informática, da Faculdade Católica do Tocantins. Foi na UFT pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários. Foi coordenador do curso de especialização em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais de Alta Complexidade, UFT, e bolsista de Produtividade em Pesquisa em 2017. Foi presidente da Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Tocantins, AGTEC, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Tocantins. Foi superintendente de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado de Tocantins, a CETEM, de fevereiro a junho de 2016. É orientador no mestrado e doutorado em Modelagem Computacional de Sistemas, Otimização de Sistemas, Educação e Tecnologias, e coordenador e orientador do mestrado profissional em Administração Pública, Profiap. Professor Jorge, por favor, uma salva de palmas. Bom dia, gente. Bom dia. Agradecer ao professor Marcelo, professor de Jesus aqui, nosso diretor que está recebendo a gente aqui na Exame. Fico muito feliz de poder estar aqui. Alessandro, Yasmin, Geraldinho estava aí, né? Tá. Tá. Os professores também, que a gente já tem um contato com a FIAP, os outros professores, todos servidores da Exame e os alunos. Acho que vocês estão bem no fundo, vocês podiam vir aqui para frente, né, gente? Vem mais para frente. Estão escondidos de mim, é? Eu tenho cara de bravo, mas não sou bravo não, sou gente boa, tranquilo. Vocês querem ficar aí também? Aí eu uso o microfone, se vocês viessem para frente eu falava aqui no Gogó. Mas, senão eu uso o microfone, não tem problema não. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade, tem espaço. Mas agradecer a todos pela recepção, né? Poder estar aqui na UFMS é sempre uma alegria. A última vez que eu estive aqui foi em 2016. Com o Turino, ele era presidente da Fundect e eu da FAPT, e nós tivemos algumas reuniões por aqui. Então, ontem o encontrei aqui, né? Foi uma felicidade poder encontrar os amigos. A gente tem trabalhado um pouco aí na área de ciência de dados, já tem um tempo, mas um pouco porque tem muita coisa para fazer. E na área da administração pública, também, cada dia com novos desafios, né? Tentando desburocratizar, mas ao mesmo tempo sempre se abre a discussão, né? Se cria um novo sistema, fala que se desburocratiza, cria mais um serviço. Então, sempre é aquela busca, né, por você melhorar a administração pública e conseguir trazer serviços de qualidade para o cidadão, que é a função da
da administração pública, melhorar a vida, né, do cidadão, do estado, do município, né, do nosso país, e assim a gente conseguir ter justiça social para todos, em todos os sentidos. E a ciência de dados, ela é uma área que não é nova, mas ela toma uma nova característica agora com um conjunto de aplicações, e não diferente, ela também entra dentro da administração. Não só da administração pública, da administração como um todo, porque aí a gente consegue falar tanto do setor privado quanto do setor público, né? Como a gente já tem atuado um pouco mais no setor público, então quero falar para vocês também um pouco disso, mas tudo que a gente fala no setor público você também pode aplicar, e já tem sido aplicado no setor privado, né? Muita coisa se aplica lá e a gente usa aqui no setor público, muita coisa se aplica aqui no setor público e a gente usa aqui no setor privado. É lógico, salvo as devidas proporções e características próprias, né? No setor privado você tem um nível menor de burocratização, porque você tem uma legislação menos rígida no desenvolvimento das atividades, né? Ou como se diz, no gastar do dinheiro, na execução financeira. Na administração pública você já tem um rito mais definido, alguns dizem engessado, eu não gosto muito da palavra, mas eu gosto da palavra, um rito mais metodológico a ser tomado para que você consiga executar esses recursos. E a ciência de dados vem para poder auxiliar nesse processo, tá? Então, iniciando aí pela administração pública, como eu estou numa escola de negócios, né, eu não queria aqui trazer definição da administração pública, porque todos temos várias e é muito tranquilo da gente poder encontrar essas definições. Eu queria trazer uma definição mais voltada para a aplicabilidade, então eu trago aqui que ela é um campo que não só detém inúmeras bases de dados, mas que precisa cada vez mais desenvolver competência para transformá-los em evidências, que vão fundamentar a melhor tomada de decisão. Então hoje, o gestor público, o administrador público, ele tem que tomar decisão diariamente. Essas decisões envolvem um conjunto de pessoas que serão afetadas direta e indiretamente. Está aqui o diretor da escola, que ele sabe. Todo dia ele tem que tomar uma decisão financeira, acadêmica, pedagógica, técnica, administrativa. Todas essas decisões, elas passam por um conjunto de dados e análises que ele tem que fazer. Olha, nós vamos, ao invés de comprar, não tem dinheiro para comprar tudo. A gestão, você tem que escolher o que você vai comprar. Qual prioridade você vai dar para a compra? Qual prioridade você vai dar para a reforma? Qual prioridade você vai dar para desenvolvimento de novos projetos? Porque se você usasse tudo para uma área só, e as outras? Para tudo. Então você tem que tomar decisão em função de um conjunto de evidências que lhe são apresentadas. Mas muitas vezes elas não são apresentadas diretamente. Elas ficam subapresentadas. Elas ficam ali meio que, né, escondidas em outras situações. E muitas das vezes o gestor não consegue ter acesso a todas aquelas evidências. E muitas vezes ele toma decisão que lá na frente ele fala: caramba, fiz errado, devia ter tomado aquele outro caminho. Por quê? Tinha uma situação ali escondida que ele não conseguia ver. Às vezes não por má intenção, mas pela quantidade de dados disponíveis, de informações disponíveis que o gestor tem hoje, e em função disso definir o caminho da sua área, da sua administração, da sua gestão, né? Então, a título de exemplo, né, em relação aos dados do governo federal, por exemplo, são disponibilizados
13.726 conjuntos de dados, que vão abranger 218 organizações públicas classificadas em grandes temas, que vão de defesa, segurança, indústria, passando pelo meio ambiente, educação, aqui nós aqui, e saúde. A coxa é curta. Se você tenta tampar a cabeça, o pé fica frio. Se você tampa o pé, a cabeça e o nariz fica gelado. Então, essa é a coxa da administração pública hoje no Brasil. Isso nós falamos em termos de governo federal. Se a gente vem para os estados, isso abre um outro leque. Se vem para os municípios, quantos municípios são aqui em Mato Grosso do Sul? 79. Lá no Tocantins são 139. Então, lá a gente já fala os 139 municípios do estado. Então, os 79 daqui, cada município tem um conjunto de dados, um conjunto de informações, temas. Como que é essa separação? Tem município já organizado. A capital já tem um conjunto de documentação. Agora, tem município que isso é muito complicado. É uma pilha de papel que às vezes o prefeito chega lá e ele, naquela pilha de papel, ele tem que tomar decisão e dar o rumo da cidade. Naquela pilha de papel está o quanto que o município recebe por mês de fundo de participação de municípios, de recurso da saúde, da educação, o quanto que vai para a merenda escolar, tudo está ali. Então, dentro da administração pública, nós vamos ter um desafio muito grande, que é cada vez maior, fazer rodas diferentes girar de forma conjunta, tá? Na ciência de dados, nós vamos verificar, por contexto, né, da administração pública, nós vamos verificar, nós estamos passando aí por dois grandes panoramas: a transição digital e o desenvolvimento social. Falar só em transição digital não é justo com o que a gente ainda vive no Brasil. Gente passando fome, nós temos gente bilionária e temos gente que não tem o que comer durante o dia. Então, se a gente só fala em transição digital, a gente esquece de fazer a função principal da administração pública, que é levar desenvolvimento social para as pessoas. É essa que é a função. Então, nós temos um panorama com dois grandes desafios: transição e desenvolvimento social. Logo, os dados, eles são extremamente importantes para que a gente consiga pegar aquele recurso que é o desafio do gestor, pessoal de administração, de turismo, pessoal de economia, de contábeis. Qual que é o desafio do grande gestor? Cada vez mais. Eu entrei lá na faculdade, não vamos fazer conta de idade, viu? Entrei lá na faculdade em 96, né? E a gente já via ali, estudando as disciplinas relacionadas à administração, economia, né? A parte contábil. No começo da engenharia, depois também fiz gestão pública. Então, a grande questão era, o gestor cada vez tem que fazer mais, com menos e mais rápido. Esse é o desafio. Antigamente, 4 anos passava muito tranquilo. Hoje não, porque hoje as informações elas são instantâneas. Aconteceu alguma coisa aqui na cidade do lado, daqui 5 minutos já está no WhatsApp de todo mundo já sabe o que está acontecendo. Então as informações elas são universais de forma muito rápida. Então o gestor, uma tomada de decisão errada afeta ele, não é daqui 6 meses, é daqui 1 hora ele já vai ter problema, tá? Então fazer muito mais com menos traz para nós aqui uma necessidade do conhecimento mais adequado dos dados. Assim, então, o governo brasileiro ele tem empreendido esforços para preparar essa realidade, né, para desenvolver isso, e foi recentemente reconhecido como o 2º líder em governo digital pelo mundo, pelo relatório da GovTech Maturity Index, agora em 2026, do Banco Mundial. Tá? Então, qual que é a questão? É uma agenda pública em direção a um governo digital. Em direção.
como eu falei, tem se buscado, muitos serviços têm sido mostrado de forma digital, mas buscando uma melhor prestação de serviço público e superação das desigualdades sociais. Ao mesmo tempo que você tem gente tirando dinheiro em banco, nós temos cidades que não tem banco. Como que a pessoa tira dinheiro? Ah, mas agora tem o Pix, ela movimenta. Sim, se ela tem um celular. E se ela não tem um celular? Ah, mas todo mundo tem celular. Será? A nossa realidade é uma coisa. A realidade que a gente tem nos interiores são outras realidades. Então, quando a gente fala em governo digital, transição digital, nós temos que lembrar dessa superação das desigualdades sociais. Então, ao mesmo tempo que o governo tem que caminhar para isso, ele tem que vir atrás aqui e buscar o pessoal que está ficando para trás. Não pode só ir para frente, senão daqui a pouco chega lá na frente, está só o governo olhando para frente e fica um monte de gente para trás. E não é essa a ideia da administração pública, da gestão pública. A ideia é outra, é trazer a população em sintonia. Mas vamos lá. E com isso, nasce para nós o desafio da governança digital. A governança digital entra como um desafio dentro da administração pública, buscando aquele governo digital, buscando diminuir as desigualdades sociais, buscando diminuir essas desigualdades em todos os sentidos, para que todos possam caminhar junto. E nós temos aí a governança tendo a sua utilização no setor público, pegando as tecnologias da informação e da comunicação, porque ao mesmo tempo que nós temos as fake news, nós temos também os portais da transparência, onde você consegue saber o que está sendo gasto, o que está sendo executado, o que está sendo comprado pelos gestores em todos os níveis. Ah, mas a prefeitura minha família mora lá no interior não tem portal da transparência. É aquilo que eu falei das realidades. Ela tem que ter, ela inclusive tem prazo para ter. Inclusive isso remonta no recurso que vai para o seu município. Tá? Mas isso são realidades, isso está sendo adequado. Então é pegar essas tecnologias para aplicar aqui no setor público, para melhorar a informação, ou seja, o cidadão saber o que está sendo desenvolvido com o recurso que ele paga, a prestação de serviço, com a participação dos cidadãos na tomada de decisão. Aí vão entrar as consultas públicas, vai entrar o planejamento participativo, vai entrar um conjunto de ferramentas sociais que a gente tem, que vão sendo permitidas. Na pandemia agora, a nossa prefeitura lá em Palmas fez o planejamento participativo que, fora da pandemia, é feito nos bairros, com assembleias, com a comunidade, vai lá para a escola tal, o que você quer da sua região? Não podia. Então lançou-se um aplicativo que lá tinha as falas da prefeitura, os pontos, o recurso, estimativa que tinha e o que a população queria com esse recurso. Então você entrava lá no aplicativo e fazia e colocava a sua sugestão. Conseguiu-se manter um padrão de participação social, mesmo durante a pandemia, usando as tecnologias da informação. Aí as pessoas, acabou a pandemia, esse ano a prefeitura já lançou voltar para os bairros. Só que a população reclamou, não, nós queremos as duas coisas. Nós queremos que tenha reunião lá no bairro e nós queremos o aplicativo, não é para parar com o aplicativo. Então aí a prefeitura já teve que associar as duas relações, porque aí você vai ter aquele pessoal que não gosta ainda do aplicativo, que é aquele que nós estamos vivendo um processo de transição, o pessoal mais jovem, não tem problema, já nasceram com o celular na mão. Agora, se você pegar um pessoal de mais idade, já tem mais dificuldade de expressar as suas ideias usando uma tecnologia. Então ele prefere ir lá e falar o que ele acha. Então consegue atender essas pessoas e consegue atender aquele jovem que quer se expressar, mas não quer sair da sua casa e ir lá passar uma manhã discutindo como que vai ser a saúde do postinho de saúde da sua região.
como que vai ser a escola, como que vai ser o asfalto, o esgoto, a água. Então tudo isso vai nos remeter à governança. Traz para nós essa relação do valor público, os serviços que são executados, a participação da sociedade e as informações, porque a sociedade precisa da informação para poder dar a sua opinião. Aí nós temos aqui o decreto, né, da política de governança digital, está aqui, depois eu deixo o slide aí para vocês verem mais detalhes. A governança passa por uma maturidade, como eu falei para vocês, um processo de transição. Nós precisamos trabalhar aqui serviços informacionais, interativos, transacionais, até que a gente alcance a plena democracia participativa. Em todos os sentidos, você consegue participar usando as tecnologias, consegue participar indo presencialmente, consegue participar usando o telefone, mas para isso tem que estar disponível os serviços, todos eles. Até que isso esteja disponível, é um processo em busca de quê? Da democracia. Cada vez mais. E nós temos, dentro do setor público, a governança, né, no sentido governamental e no sentido corporativo das organizações. Nós temos hoje um conjunto de serviço público, mas nós temos hoje um conjunto de serviços que também se denominam às vezes terceiro setor, um sistema S da vida que recebe recurso público, mas é privado, fica naquela transição da discussão entre o setor público e o setor privado. Por exemplo, um SEBRAE é um serviço de extrema necessidade para as pequenas empresas, para o microempreendedor individual, mas quem trabalha lá não é servidor público, ele é empregado público da CLT, recebe recurso público e recebe recurso privado. Então são organizações que precisam também passar por esse setor de governança, que no começo não se tinha essa ideia, apenas os órgãos públicos entram na definição do seu dinheiro. E agora já abriu uma outra discussão também com o privado, por exemplo, agora com a questão da situação das ações das Americanas, que é uma empresa privada, toda ela privada, com recurso privado, investimento privado. Beleza. Aí aconteceu o quê? Aquela alteração toda em cima dos valores, em cima da prestação de contas, em cima da governança dos recursos. Só que quando ela abre os dados dela e coloca à disposição na bolsa para que você compre uma ação, aí o negócio já começa a discutir. Uai, é privado, mas tem público envolvido. Então já começou. E agora, quem paga a conta? Esse povo todo, vocês sabem para quem vai sobrar a conta, né? Para o governo brasileiro. É o governo que vai assumir aquelas responsabilidades ali que não serão cobertas pelo setor privado. Então há uma discussão também até que ponto vai essa governança. Não é a nossa função aqui, vocês têm professores excelentes que mais adiante vão poder fazer essa discussão com vocês. A ideia nossa também, então nós temos aqui uma definição do TCU, né, 2014, sobre a governança. Então, os conjuntos de mecanismos, liderança, estratégia e controle, tá? Para colocar em prática aí, avaliar, direcionar, monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, olha, análise de dados vai entrar aqui. Condução de políticas públicas, prestação de serviços, interesse da sociedade, tudo isso traz para nós. A relação entre gestão e governança, também lá dos documentos do TCU, para que a gente consiga entender a diferença entre uma e entre outra, e os mecanismos, também definidos em decreto, né, utilizados hoje aí pelos gestores. E os princípios, todos eles, que vai da capacidade de resposta, integridade, transparência, prestação de contas, confiabilidade, melhoria e a regulação disso tudo. Mas como que vive o nosso Estado brasileiro em relação às ferramentas de tecnologia?
já que a gente falou um pouco sobre a administração, sobre a governança, a necessidade, como que está esse Estado hoje brasileiro? Então, em relação ao acesso à internet, isso agora é de 2022, tá? Dos dados concretizados, eles vão sendo disponíveis, então você consegue lá no cgi.br, que é o Comitê Gestor da Internet, que disponibiliza esses dados. Eles são tratados, são avaliados e depois disponibilizados. Então nós temos aqui o tipo de conexão à internet utilizada nos últimos 12 meses pelos órgãos públicos federais e estaduais. Nós temos de 2015 a 2019, subiu, boa parte tem conexão de fibra ótica, mas ainda tem órgão público estadual com conexão de escada. Existe. Não é assim, ouvi falar, existe. Tá? Como assim? Uma agência de defesa agropecuária na Barreira, lá no meio do Pantanal. Como que você faz? Tem fibra ótica lá? Não tem. Tem o quê? Discada. Não tem, eu tenho que usar. Discada. Então, a gente vai dentro das nossas realidades. O Brasil é imenso, é um continente, praticamente. Então, tem realidades e realidades. Não adianta a gente pensar que nós estamos aqui em Campo Grande, 5G, aquela coisa toda, né? Que é do mesmo jeito lá nos rincões. Não é. Então nós vamos encontrar de conexão via cabo, 3G, 4G, DSL, rádio, satélite e discada. Tá? Isso nos órgãos públicos federais e estaduais. Eu não estou falando de município ainda. A mesma coisa aqui. Quais as novas tecnologias usadas aí nos órgãos públicos, federais e estaduais, com área ou departamento de TI? Então, e-mail já passou a existir, em nuvem, né? Tem pelo menos uma conta lá no Gmail da vida. Armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem. Já começou a ter também, um nível maior. Software de escritório. Então, você ter lá o atendimento ainda sendo usado, né? Um papel, um manual, uma fichinha escrita à mão. Capacidade de processamento em nuvem. Então, de 2017 para 2019, já há um crescimento nos órgãos públicos federais e estaduais. Tá? Isso cresce em 21, isso cresce em 20, até 22, com a pandemia teve que dar um salto. Foi obrigado, o gestor não tinha opção. Porque aquela tomada de decisão que ele tem que fazer. O cara joga todo o dinheiro para TI, para melhorar o serviço, só que ele não consegue comprar a merenda escolar. Opa, então já não dá. Aí veio a pandemia, ele ficou sem opção, ele teve que jogar. Ele teve que jogar o recurso para poder dar uma avançada. Esses dados da pandemia nós ainda estamos recebendo. Então a gente tem no Poder Judiciário um aumento também gradativo, assim como nos órgãos federais, tá? Em todos os sentidos. Do mesmo jeito aqui no nível, né, de governo, órgãos federais e estaduais, e-mail, software de escritório, armazenamento de arquivos, capacidade de processamento. Realização de análise de Big Data nos últimos 12 meses. O que é Big Data? É pegar um conjunto de dados e extrair informação desses dados. Tá? O que acontece, por exemplo, vocês aí que usam muito o Instagram da vida, você acaba de falar, eu queria comer um ceviche, né, de pintado hoje. Aí daqui a pouco aparece no Instagram para você, coma ceviche de pintado lá no tal lugar. Porque o que é isso? Isso é o que a gente chama de Big Data. É pegar aquele conjunto de informações e levar para as pessoas interessadas aqueles serviços e produtos que interessam a elas. Agora transpõe isso para o governo, para a administração pública. É a mesma ideia. Só que nós ainda não usamos as mesmas ferramentas que o setor privado. Seria muito bom a hora que você falasse assim, nossa, estou com uma dor no joelho, aí já aparece bem aqui assim, ali no hospital, número tal, já tem uma consulta, tal horário, você quer marcar? Então, essa que é a ideia de chegar, quando a gente passar por essa transição digital, do mesmo jeito que a gente tem a Big Data, sendo utilizado no setor privado, usar ela também no setor público. Tá? É utopia, é sonho, é vontade. Mas para isso a gente tem que construir.
Então, o que nós temos aqui? Um total, né, de uma relação aqui do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, órgãos federais e estaduais e porte desses órgãos de até 249 pessoas ou acima de 250 pessoas. Então, quem cresceu mais nos últimos tempos? O Legislativo e o Ministério Público. Quem tem seus recursos garantidos, aí não tem problema, não está preocupado em captar. O Executivo tem que captar e manter um percentual para o Legislativo, um percentual para o Judiciário e para o Ministério Público. Entretanto, o Judiciário, não tendo essa dificuldade, não se adequou como o Legislativo e como o Ministério Público na tomada de decisão, na utilização de dados em grande volume para a tomada de decisão. Tá? E os órgãos federais e estaduais, né, ali próximo do Judiciário, que está próximo também do Executivo. Vamos lá. Quais são as fontes também de dados para essa análise? Então, os que mais forneceram aqui são aqueles que mais usaram, né? Ministério Público e Legislativo. E o Judiciário também passou a fornecer muito, né, desses dados, né, porque traz outras fontes. Tem dados que são disponíveis e dados que não são disponíveis apenas para consultas internas e tudo mais, mas a gente já vê, ó, que aqui são dados de dispositivos inteligentes, sensores, trocas de dados, máquinas, sensores digitais, etiquetas de identificação por radiofrequência, dados de geolocalização. Então a gente teve aí problemas com as enchentes que a gente tem todo ano. Ter esses dados para avisar as pessoas antes. Ah, não é melhor fazer com que a pessoa não more lá? É, mas aí é um problema de gestão já mais antigo, que o pessoal foi segregado e jogado para as periferias. Aí agora você tem que tirar esse pessoal desses locais e trazer ele para o local mais seguro. Isso tem custo, isso tem tempo. Uma política pública mais macro. Até que isso aconteça, o que eu posso fazer para mitigar? Usar os dados para avisar da enchente, avisar da queimada, que aqui no estado também é uma realidade muito parecida lá com o Tocantins, né? Avisar das inundações e outros problemas que tiver. Então tudo isso podem ser utilizados os dados para definir. O tipo de contato disponibilizado é o cidadão, né, pelo website. Então eu estou falando para vocês pontos básicos que deveria ter, porque não adianta eu chegar aqui com técnica de Big Data se o município não tem nem um site. O município não usa nem acesso à internet com fibra ótica. Tá? Então, e são entes federativos, com o mesmo direito, mesmos deveres que os outros. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o tipo de contato disponibilizado ao cidadão pelo website nos últimos 12 meses. Então, a gente passou a ter pelo menos um e-mail, né, para contato. Aí, você tem um serviço de acesso à informação, denúncia online, formulário eletrônico, atendimento automatizado com assistente virtual, chatbot, aí já cai muito, porque aqui você já usa uma tecnologia mais específica. E o atendimento online em tempo real com chat é a mesma coisa, porque já precisa ter infraestrutura no local. Então as redes sociais lá, ó, no governo federal aumentaram muito, nos governos estaduais aumentou, mas ainda tem um gap muito grande. Atualização, né, e atividades realizadas nas redes sociais, como por exemplo, postar notícias sobre o órgão público, responder comentários do cidadão, divulgar serviços ou campanha, atendimento online em tempo real com chats, atendimento automatizado com assistente virtual. Então, a gente quer o Estado como presença em relação à dicotomia que a gente tem na discussão entre o Estado como lugar, mas o Estado como presença. Aí eu quero resolver meus serviços na Receita Federal, no Ministério do Trabalho, na Justiça Federal, na Previdência Social, sem precisar sair de casa. Antigamente, quando a gente ia falar isso nos setores públicos, não, moço, isso vai demorar pelo menos uns 20, 30 anos. Aí vem a pandemia. A pandemia fez o quê? Obrigou
os setores a apresentar serviço. Porque senão o gestor, ele ficava na seguinte situação: eu não tenho como atender esse povo, porque eu só dizia que só podia ser feito presencial. Por exemplo, a consulta para o INSS, como que é o nome da consulta? Perícia. Pronto, a perícia. Qual que era a discussão com os médicos? Só pode ser feita presencial. Não posso fazer de outro jeito. A pessoa tem que vir aqui. Então chegar a gente lá arrastado, em cima de uma cadeira, para poder mostrar que estava vivo, que tinha necessidade e tudo mais. Hoje a medicina, o pessoal faz atendimento online. Aí agora, com atendimento online, o que diz? Eu não posso fazer a perícia também online? Se você faz o atendimento, faz a clínica, faz a medicação, manda a receita assinado digitalmente para você comprar o remédio na farmácia, e eu não posso fazer a perícia online? Então, um conjunto de discussões começaram a tomar conta desse processo. E na busca por um Estado digital, buscando superar aquele gap ali, cidadão versus Estado. O cidadão quer o serviço, o Estado, com o recurso que tem que fornecer esse serviço, né? E aí começa a aparecer um conjunto de soluções possíveis, né? Como, por exemplo, o SEI, que tem entrado bastante nas instituições públicas, né, para poder fazer a divulgação dos dados. Então eu estou tentando lá, a universidade, pegar um processo de 10 anos atrás. Gente, aí vai atrás de um, vai atrás de outro. Se já tivesse no SEI, eu só pegava lá o código, já tenho acesso, está aqui. Agora não, eu tenho que ir lá. Não, não é aqui, é lá. A pasta está com fulano. Aí você vai atrás de fulano. Não, eu já mandei para você para onde. Aí você não tem o controle. Lá no SEI você sabe quem entrou, quem acessou, tudo que foi, quem incluiu o documento, fora do prazo, dentro do prazo. Então isso facilita muito. A mesma coisa que a identidade nacional, digital. Então que você também vai poder ter no seu celular, assim como você já tem a carteira de motorista, como você já tem a carteira de trabalho, né? Então, por exemplo, quem quiser se aposentar antes, tinha que guardar, né? Eu ainda tenho a minha carteira guardadinha lá. Se você perder, como que você comprova? Porque às vezes o contratante não pagou exatamente o INSS como devia. Você só consegue comprovar se tiver carteira de trabalho. Quem perdeu para ir atrás, aquela coisa toda, agora você tem a sua carteira digital, né? A mesma coisa aqui, TaxGov, que é para facilitar a vida. Por exemplo, o órgão público não tem carro. Então eu não consigo fazer fiscalização, eu não consigo fazer perícia, eu não consigo resolver. Local do governo federal que não tem carro, o TaxGov faz o quê? O táxi vem, pega o servidor, os servidores levam, resolve os problemas que tem, volta, e o pagamento é feito direto pela administração pública, como se fosse um Uber, para resolver setores. O carro quebrou, nós não conseguimos, a ambulância quebrou, e agora? Não consigo levar em lugar nenhum. Espera aí, então eu consigo pegar uma ambulância privada, entrar aqui e fazer, e resolver o problema. Então você começa a ter um conjunto de serviços digitais, cobrando dentro da estratégia de governança digital a relação de informação, até coloquei lá atrás, mas aqui já mais detalhado, né? Formação, serviço, participação e os princípios. Já com a definição do que deve ser feito em cada momento desse. Nós temos ferramentas já disponíveis para isso, Portal Brasileiro de Dados Abertos, 1.052 conjuntos de dados com 8.582 recursos. Ou seja, você já consegue, você já tem ferramentas disponíveis pelo governo federal para tomar decisão. Eu não tenho uma equipe de TI para construir um sistema para eu tomar uma decisão. Opa, é lógico, se você tiver, você vai conseguir tomar decisões com valores mais apurados, mas também solto você não está, porque você já tem um sistema do próprio governo federal que já disponibiliza um conjunto de recursos. Então você entra lá, dados da educação de Mato Grosso do Sul, quanto que foi gasto, e agora? Será que precisa de construir mais escolas? Ou é mais creche? Será que precisa ou melhorar as escolas?
Ou com a construção de 10 salas. Uma ali, outra lá, outra lá, outra lá. E o transporte escolar? Quanto que entra? Então, são um conjunto de dados que já estão disponíveis, que às vezes as pessoas não têm toda a ciência e o conhecimento dessas informações. E agora, entrando na ciência de dados, que ela é uma área de pesquisa interdisciplinar que busca trabalhar o estudo e análise desses dados, recebendo uma atenção especial em função dessa situação, tá? Para conseguir pegar, extrair um conjunto de informações, tá? E levar essas informações para o gestor, para o administrador, tomar uma decisão, tá? Tudo isso baseado em matemática, estatística, ciência da computação, engenharia de software, aprendizagem de máquina, análise de dados, mineração de dados, textos, gestão de projetos, big data. É um pouco do que a gente vai ouvindo por aí a respeito dessas áreas. Então, dentro da ciência de dados, nós vamos ter, para que eu consiga fundar ou montar ou estruturar a ciência de dados, eu vou ter a questão da aplicação em negócio, computação e estatística. Então, ela é uma área interdisciplinar, né, onde eu tenho estudo e análise de dados estruturados ou não. Eu posso ter esses dados estruturados ou não estruturados. Dependendo, eu consigo retirar um conjunto de informações, né, extrair conhecimento com esses dados e apoiar tomadas de decisão. Então, hoje nós temos um conceito que é a ciência aplicada a dados, um conceito mais amplo dessa relação. Nós temos aqui os 5 Vs do Big Data, né? Velocidade, volume, variedade, veracidade e valor. Então, principalmente em tempo de fake news, porque você tem o acesso à informação, então você também pode receber um conjunto de informações equivocadas, de forma intencional ou não intencional, tá? Então tem toda essa questão. Você vai encontrar aqui na velocidade, é a capacidade de conseguir acessar esses dados, utilizar esses dados. O volume deles, ou seja, a quantidade, em função do volume, do histórico, eu consigo ter resultados melhores, com um conjunto maior, né, um volume maior de dados. A variedade dos dados, ou seja, dados que tem dentro de uma mesma área, mas com tipos diferentes de informação, que vai me permitir fazer correlações ou autocorrelações. E a veracidade, ou seja, como que eu captei esses dados? Como que esses dados foram lidos, coletados, construídos, e o valor desses dados, tá? Tudo que vocês fazem nas redes sociais gera um volume de dados. Para quem? Para a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Tudo que vocês fazem, cada tecla que você digita, cada nome que você digita, a sua câmera, ela é aberta, ele está captando as suas informações o tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Todas essas informações. Isso gera um volume de dados, uma variedade de dados, numa velocidade que a cada 15 segundos a Meta capta esses dados seus. Eles ficam armazenados no seu celular, no seu computador com câmera ou sem câmera, em qualquer dispositivo ligado à internet que tenha um aplicativo da Meta, eles vão captar os seus dados. Aí eles vão ter a veracidade. Por quê? Porque eles colocaram sensores para medir esses dados. Então eles sabem o que eles estão medindo. Eles sabem os parâmetros que eles estão usando. E eles têm o valor. Às vezes as pessoas querem entender como que o Zuckerberg ficou bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Ah, é vendendo lá aquela que você promove a promoção lá no Instagram, no Facebook? Sim, aquilo deu muito dinheiro. Só que aquilo tem caído gradativamente
em relação ao conjunto de recursos que entra na empresa. E o que tem subido? A venda de informação. Com esses dados aqui, ó. É essa informação que ele vende. Para quem? Para as outras empresas que querem vender produtos e serviços para todos nós. Então eles pegam esses dados, ele não vai saber qual que é a sua necessidade, mas já vai saber a necessidade de um todo, e aí depois, em função da necessidade de um todo, com a sua faixa etária, com o seu peso, com a sua escolaridade, com o local onde você mora, com o tipo de acesso à internet que você tem, o tanto que você acessa, a confiança que você tem nas informações que você está recebendo, tudo isso ele pega e começa a lhe oferecer produtos e serviços dentro de um conjunto de informações que lhe foi apresentado. Então os dados são o novo petróleo do momento, tá? Então o petróleo é o quê? Nós conseguimos retirar petróleo lá do fundo do mar. O Brasil é conhecido, tem todas as tecnologias. Só que a hora que eu tiro aquele petróleo, eu já consigo colocar ele no carro? Não. Eu preciso da refinaria. A refinaria faz o quê? Pega aquele petróleo bruto e retira daquele petróleo óleo diesel, gasolina, querosene e um conjunto de derivados, inclusive o asfalto. O asfalto que a gente usa é o resto da retirada desse petróleo bruto que a gente retira do fundo da terra, tá? Das profundezas. E isso vai se tornando a riqueza. A Arábia Saudita ficou multimilionária por descobrir petróleo na sua região. Lá não tem nada, lá só tem sol e deserto. Mas eles construíram Dubai, eles construíram agora o lugar da Copa, como que é o nome? Catar e diversas outras cidades ali, com menor intensidade, tudo isso em função do petróleo. Só que o novo petróleo são os dados. E esses dados, eles chegam bruto, como o petróleo que é retirado do fundo do mar, tá? E a função da ciência de dados é pegar esse volume de dados que é coletado aqui, ó, a cada 60 segundos, olha quem coleta dado de você. A cada 60 segundos, todos esses empresas, podemos dizer, ou conglomerados, captam dados de vocês. Então, em 2018, né, a gente tinha na internet essa quantidade. 2019, já essa quantidade. 2020, 2021 e 22, com a pandemia, isso aqui, nós estamos esperando esses dados já tratados, essas informações para a gente. Mas a estimativa é que isso aqui aumentou 10, 20 vezes mais em nível de captação de informação. As compras na internet subiram de forma que hoje o setor da internet representa mais de 15% do faturamento do setor de varejo e de comércio e de serviço. Então isso representa também uma ameaça para aquele que tem a sua lojinha física lá, que não tem acesso à internet, que não usa estratégia nenhuma. Então tem toda uma discussão em cima desses pontos, né? Então a ciência que a gente falou lá atrás de dados, ela também é a ciência de descobrir o que não conhecemos através dos dados. A ciência de obter insights, né? Ideias preditivas e que vão gerar ação com base nesses dados. É a ciência de criar dados, de criar produtos em função dos dados e que tem um impacto imediato nas atividades do negócio. É a ciência de comunicar histórias relevantes sobre a atividade do negócio. Antes a gente tinha comunicação de histórias lá no Faustão, agora no Luciano Huck, lá no Domingão, que a gente via histórias. Agora não. Você vai ver um cara que está fazendo milhões, que eu não conheço, que é aqui do Mato Grosso do Sul. Ou tem um cara lá do Tocantins, né? A gente tem um rapaz lá, que ele já tem, acho que é 20 milhões de seguidores, lá do interior do Tocantins, né? Que mora lá numa cidadezinha de 3 mil habitantes, ele tem 20 milhões de seguidores. Ele faz as coisas lá na chácara dele.
Então, você não tem como mais prender, segurar, ou achar que porque ele está lá numa cidade de 2.000 habitantes, ele está sufocado àquela situação que ele, né, nasceu ali em função dela. Não, ele tem 20 milhões de seguidores. Um post dele é 50 mil reais, mas ele mora numa casa de taipa, ou seja, de adobe. E lá ele faz as informações dele, lá ele comunica com o mundo. Tá? E é a ciência de construir confiança em decisões que guiem ao valor da atividade ou negócio. É a área que gerencia, manipula, extrai e interpreta conhecimento de um tremendo volume de dados, endereça desafios de Big Data como um campo multidisciplinar de estudo, um conjunto de teorias e técnicas de vários campos e disciplinas que são usados para investigar e analisar uma grande quantidade de dados e apoiar decisões de negócio em diversos segmentos. Nós temos alguns depoimentos aqui do Hilary Manson e da Chris Wiggs em 2010, dizendo que a ciência de dados é claramente, um campo aí dos hackers, da arte, da estatística e da aprendizagem de máquina. É o expertise aí na matemática, no domínio dos dados para análise a serem interpretadas, e requer decisões criativas, e mentes abertas aí no contexto científico. Então tem a referência. A ciência de dados traz para nós a necessidade da automação, igual eu falei para vocês, a Meta já automatizou, então ela já tem os furos de petróleo dela. Ela pega esses dados e aí ela trata, aí ela vende tratado. Ela não vende o petróleo bruto para as empresas, ela vende a gasolina, ela vende o querosene de avião, ela vende o óleo diesel, que são resultado dos dados tratados. Agora, qual que é o desafio nosso? Fazer a automação desses dados, a validação desses dados e trabalhar com um conjunto de intuição em cima disso. E não estão levados em consideração aqui as dimensões comunicação, e os soft skills, ou seja, os programas utilizados, as ferramentas tecnológicas utilizadas aí para o desenvolvimento. Então aqui você vai ter a ciência de dados nessa correlação entre a automação, validação e intuição, sem levar em consideração a comunicação e o conhecimento desses dados. Tá? Podendo gerar unicórnios. Se a gente for para o mundo do negócio, o que são unicórnios? Hã? Não. Empresas de mais de $1 bilhão. Ou recursos, ou volumes de recursos, porque hoje você não tem mais necessidade de construir uma empresa para gerar um volume desse de negócio. Então você pode ter um unicórnio com um menino desses aí que desenvolve, o cara está ganhando lá não sei quantos milhões por ano, e ele não tem aquela empresa, que como a gente ainda vê antigamente, ele tem lá, às vezes ele é MEI, recebe muita coisa informal, recebe como estrutura, Vai chegar nesse valor, não dá para ser MEI não. Mas é o nome que eles dão às empresas que crescem bastante e que se tornam um faturamento maior de 1 milhão. Isso. 1 milhão, né? 1 milhão. Ou 1 bilhão. É $1 milhão, Aí aqui fica meio sempre, porque a gente herdou isso dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício. Então lá um unicórnio é $1 milhão, aí ele é um unicórnio. Uma startup de $1 milhão já pode ser considerado um unicórnio. E nós temos geralmente essa chuva de dados. Então esse aqui, por exemplo, é uma foto, um snapshotzinho de um segundo, de informações da internet. Então aqui, por exemplo, a internet toda vai me fornecer como se eu tivesse tirado uma foto. Nesse instante, o que está rolando de informação na internet? Tudo isso. Aí a Meta, por exemplo, pode ser esse conglomerado aqui de informações. Mas só que você tem um volume muito maior de informações do que realmente ainda é coletado. Tá? Ou seja, tem informações que eles não têm acesso ainda.
mas a ideia deles é ter acesso a tudo. Mas eles ficam aqui dentro de um grosso de informações que eles já vendem bem, mas nós ainda temos um volume muito grande de acesso. Tá? Então nós temos aqui os pilares aí para os dados, digamos assim, organizados, né? Direcionados, né? Os pilares deles. Nós temos identificar e comunicar os valores através desses dados, né? E tratar o dado como um capital, priorizando o seu uso em funções de negócio, abordar os impactos das mudanças culturais, orientado a dados, e equipar seus colaboradores com informações chaves alinhadas à experiência de trabalho e gerenciar as implicações de éticas de dados e análises incorporadas a culturas de dados orientados. Isso aqui da Gartner e da Forrester, que são grandes empresas aí de análise de dados, né? Então eles já tratam esses pilares. Nós temos os dados orientados aí como 10 tendências para 2023 da Gartner, que é inteligência artificial mais inteligente, mais rápida e mais responsável, os declínios dos dashboards, né? Porque você às vezes gasta muito tempo, inteligência de decisão, X-Analytics, gerência de dados aumentadas, a nuvem é um dado, a nuvem não é o todo, é um dado, mundo de dados e análises que colidem, mercados e trocas de dados, blockchain, dados e análises, os relacionamentos formam a base do valor de dados e análises, a orientação de dados aqui em relação ao nível de maturidade. Então nós temos os dados não tratados até o que a gente sonha, que não tem nem definição de dimensão, né? Que é o sistema autônomo, né? Que inclusive passando na televisão aí o povo discutindo com o ChatGPT, né? Tentando encontrar relação de sentimento e outras coisas. A gente ainda não chegou nem próximo disso, né? Mas uma construção futura, utópica de sistemas mais autônomos, só que para isso nós temos ali ó, os dados não tratados, depois você limpa os dados, depois relatórios, padrões que são feitos ao longo desses períodos, e aí ad hoc e também com nível maior de informações definidas, depois a modelagem estatística, né? Então a modelagem estatística que é extremamente importante dentro desse conjunto de dados, aí a modelagem preditiva, que já me permite tirar predições, por exemplo, vai chover amanhã na parte da tarde. Como que eu já consigo falar isso? Porque eu já tenho um histórico de dados. No começo, lá na década de 20, quando se começou a medir, então mede-se, o Estado mede, os municípios medem, vão jogando essas informações para lá. Para quem? Para o IBGE, ou para o Inmetro, ou para o IMET, que mede a metodologia, né? Com um trava-língua aqui. E eles vão recebendo essas informações e vão guardando esses dados. Hoje nós temos, o governo federal hoje tem um supercomputador, que é lá no Rio de Janeiro, que é o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. Lá tem um supercomputador, menor que dos Estados Unidos, lógico, menor que da Europa, lógico, mas já maior que muitos países. E lá a gente consegue ter metodologia, lá a gente consegue ter previsão de um conjunto de informações. E essas informações crescem a cada dia em função do volume de dados, porque eu já consigo ter, com o dado não tratado, fazendo uma sequência, eu já consigo ter uma modelagem preditiva, ou seja, a possibilidade de entregar predições, de entregar o que vai acontecer amanhã no mercado financeiro, o juro vai subir, qual que é a previsão. Então tudo isso recebe um conjunto de informações, até o prescritivo, ou seja, até a otimização desse processo como um todo, né? E aqui na modelagem preditiva eu posso tirar a interface homem-máquina ou homem-computador e posso fazer uma análise inteligente e aumentada também dessas informações. Então eu tenho aqui os níveis de maturidade, né, dos dados orientados, tá? E quais os conceitos? Trato o dado como principal recurso para alavancar a geração de insights na organização,
empodera os membros da organização para usar esses dados, porque não adianta o gestor ter os dados e não poder usar, né? Não adianta nada. Ele fica olhando para aquilo, sabe o que vai fazer, mas não pode fazer. Então tem isso também. Um framework para apoiar os membros da organização a colaborar com o intuito de evidenciar esses dados no centro da tomada de decisão, compreende a essência desses dados e as análises, né, como amplos e podem ser efetivamente usados no negócio da organização, vai fazer um monitoramento de perto, né, da performance da organização e vai transformar esses dados em produtos e serviços, ou seja, em resultado para a população na administração pública. Qual que é a visão estrutural disso? Como que é um pipeline para conseguir fazer uma análise de dados dessas? Então você vai pegar aqui os dados das pessoas, qual que é a governança que me interessa, qual que é a avaliação, que tipo de técnica. Eu mais na frente vou mostrar várias técnicas. Não dá para eu entrar numa ou noutra, porque senão a gente também fica aqui a coisa que a gente vê em 2 anos, né? Não tem como falar num período só. Mas você vai pegar ali na análise dos dados, ou machine learning, ou deep learning, né, que é a aprendizagem de máquinas, né, ou storytelling para visualização dos dados. Depois você vai entrar nas ferramentas de Big Data e depois nas ferramentas mais de desenvolvimento, teste, análise, entrega e monitoramento. Então, um framework básico para você conseguir fazer a entrega de um conjunto de informações para a tomada de decisão do gestor, né? E você tem aqui as formas, em função do valor do mercado, em função do valor do produto, né? Teste em laboratório, unidade de negócio, centro de excelência e os projetos que podem ser definidos. E o processo iterativo, você começa lá, ó, catando os dados, né? Depois você vai fazer uma preparação desses dados, depois você vai fazer uma análise exploratória desses dados, vai aplicar uma técnica, um modelo, um algoritmo para poder resolver esses dados, vai validar o modelo, vai verificar o contexto que esse dado está sendo incluído e se aquilo vai trazer realmente alguma informação real para quem está utilizando esse dado, e depois uma análise mais finalizada, como se fosse uma retroalimentação para dizer, olha, nós erramos aqui, erramos ali, né? E poder fazer essa comparação. Nós temos aqui algumas técnicas, né? Não dá para falar de todas, mas nós temos, por exemplo, regressão linear, regressão logística, regressão de Jack-Neef, estimativa de densidade, intervalo de confiança, teste de hipótese. Muitas vocês estudaram, vão estudar estatística, né? Vão estudar lá em Quali, em Quant, nos cursos, tá? Às vezes a pessoa, para que serve isso? Não vou usar isso, e não serve para nada. Tal. Aí você vai, quando você vai para o mercado te cobra. Você sabe correlação? Você sabe autocorrelação? Você sabe mexer com isso? Então começa a te cobrar em cima desses pontos. E aqui, ó, tem, ó, reconhecimento de padrões, que é muito utilizado que a gente vê nos filmes, né? Reconhecer o rosto de uma pessoa que está aí. A Bahia mostrou, até passou no Fantástico, a Bahia conseguiu prender 80 e poucas pessoas foragidas usando isso aqui, reconhecimento de padrões. As câmeras em cima dos postes, o pessoal da polícia lá e o pessoal da área técnica fazendo reconhecimento do rosto, com 98% de chance. Manda o pessoal pegar, a polícia já chegava, já prendia o cara, chegava lá, 5 mandados de prisão, matou 2 pessoas, fez não sei o quê, e a pessoa estava no meio de 1 milhão de pessoas que ninguém. Você só consegue reconhecer se tiver ferramenta específica para isso. Se não tiver, você não reconhece, né? Lá na Bahia é chamado de pipoca. No meio da pipoca, exatamente. Clusterização, eu vou mostrar aqui um projeto nosso que usa clusterização, né? Aprendizagem supervisionada, série de tempo, árvore de decisão, números aleatórios, simulação de Monte Carlo, estatísticas bayesianas, né? Bases no, análise de componentes principais, conjuntos, redes neurais, né? SVM, que é o Support Vector Machine, né? Vetor de suporte de máquinas, vizinhos mais próximos, que é o KNN, seleção de características, também conhecido como redução de variável, indexação, catalogação, modelagem espacial. Hoje a gente usa muito, pessoal, tem até uns colegas meus do IBAMA,
Estava falando com uma colega, ah, você é fiscal? Ela falou, sou, mas então você vai para o campo. Ela, não, eu sou só sentado no computador e analisando imagem. Preparo tudo, aí tem a equipe dos fiscais, eles já sabem qual que foi a área desmatada nos últimos 10 anos. Eu já levanto, eles já vão para lá com um relatório. Há 10 anos era assim, tal, até chegou lá. Não tem como chegar lá o produtor falar, ou o dono da área falar, não, eu desmatei e foi agora que pegou fogo. Não, mentira, está aqui, ó. Então, tudo isso já está funcionando como resultado para a administração pública, para a área privada. Aí você tem aqui análise de ligação, regra de associação, motor de pontuação, segmentação, gráficos variados, aprendizagem profunda, teoria do jogo, dos jogos, né, imputação, análise de sobrevivência, arbitragem, modelagem de elevação, otimização de rendimento, validação cruzada, montagem de modelo, algoritmo de relevância, design experimental. Ou seja, o número de técnicas é muito superior a esse aqui. Ah, e qual que eu vou usar? Vai depender daquilo que a gente viu lá atrás. Vai depender de qual necessidade, de qual serviço, de qual tomada de decisão você vai estar trabalhando. Então, a análise, a ciência de dados, envolve um conjunto de ideias, um conjunto de técnicas. Não é nada novo, é tudo que a gente já fazia antes, só que agora dando um outro enfoque, trazendo uma outra possibilidade. Que antes eu ficava no tiro no escuro, agora eu já posso falar para o gestor, olha, você vai ali. Então isso vai para dentro da universidade, isso vai para dentro dos órgãos públicos, municipal, estadual, federal, e vai trazer para nós um processo também de mudança de cultura. Porque não adianta você só ter os dados, ter a possibilidade de tomada de decisão e o gestor não quer usar. Ou o pessoal não quer aceitar as mudanças. Ou os alunos não querem aquele resultado. Então você vai ficar também no meio de campo, não adianta você tentar impor. Então você começa a trabalhar a possibilidade da construção de uma cultura de dados orientados. Então você vai mudar a mentalidade dos colaboradores, né? Patrocínio dos executivos, ou seja, em fazer com que eles entendam esse processo, um processo de aprendizagem contínuo e a experimentação, né? Para fazer isso. Vai trabalhar o fortalecimento das habilidades, que é a alfabetização dos dados, o storytelling de dados, ou seja, o dado tem que ter um contexto, de onde que ele saiu, para que ele vai ser usado, os recursos que vão ser analisados. Você vai afiar o kit de ferramentas, ou seja, uma versão única da verdade, modelo, né, de self-service, uma automação, uma integridade, uma integração dos processos, que dados também totalmente desconexos. Você vai gastar mais para poder chegar com esse dado num momento adequado, numa forma adequada para usar no setor ou para o desenvolvimento e tomada de decisão. A solidificação dos datasheets, né? Ou seja, os datasets, ou seja, você tem que alinhar a equipe, tem que saber que tudo que ela faz ali, tudo que ela alimenta, futuramente vai servir não só para ela, mas para as próximas. Né? A governança desses dados, ou seja, esses dados eles têm que ser avaliados, e a gente tem a LGPD, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, então tem um conjunto de outras ferramentas, a democratização desses dados, segurança e privacidade desses dados, né? Porque você também não vai pegar os dados das pessoas de forma individual e deixar esses dados de qualquer jeito. E quais as aplicações e casos de uso? Então a gente tem a aplicação do setor financeiro, na saúde, vendas e marketing, né? Indústria, recrutamento, educação e um conjunto de outras. Eu trouxe basicamente aqui duas situações, então vou colocar aqui, que são projetos que a gente está desenvolvendo lá na universidade, que tem a ver com esse tópico. Olha aqui a tal da idade. Se não colocar o óculos, não enxerga.
Então esse aqui, já aplicado à administração pública, esse aqui é um Topama. O que é o Topama? Ele é um projeto de saúde, educação e política pública aplicada na região Tocantins, Pará e Maranhão. Por quê? É uma região, um bolsão esquecido do Tocantins, é um pedacinho esquecido do Tocantins, um pedacinho esquecido do Pará e um pedacinho esquecido do Maranhão, um bolsão de pobreza gigantesco. Aí criou-se um projeto, o governo federal, que associa educação, saúde, meio ambiente, um conjunto de outras questões, e esse projeto é tocado por uns professores lá da universidade. Então eles vão lá fazer coleta de dados, eles vão lá fazer formação, agente de saúde, formação, um conjunto, porque o agente de saúde ele pode ser um desses captadores gigante de informação, só que não tem a mínima noção disso. As informações que ele presta lá podem ser usadas depois para melhorar o fundo de participação dos municípios, para melhorar a qualidade da saúde, ou seja, chegar mais recursos para a saúde. Então, às vezes, ele não sabe e não tem noção disso. Então, um trabalho em função disso. Isso aqui já são os primeiros resultados ainda de análise de dados, né? Então, é esse setor bem aqui, né? Aqui está um pedaço do Tocantins, aqui está um pedaço do Pará e aqui está um pedaço do Maranhão. Então, são 68 municípios desses 3 estados que são abrangidos por esse projeto. Então, nós construímos aqui, já com um conjunto de informações que eles apresentaram, por exemplo, esse primeiro indicador, que a meta, 90% de registro de óbitos alimentados no sistema, até 60 dias após o final da ocorrência. Então, isso tem impacto no IBGE, isso tem impacto no valor da merenda escolar, isso tem impacto no valor do dinheiro da saúde, e o pessoal não informa. Registro de óbito. Então tem situação lá que morreu membro da família, lá na fazenda, enterrou lá, ficou lá, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa pessoa tinha uma certidão de nascimento, tinha um RG, tinha um CPF. Morreu na fazenda, enterrou na fazenda. Ninguém sabe se está vivo, se está morto. Ele fica contando lá para o município. Tá? Não há uma variação em cima disso. Então esse é um indicador. Tem vários aqui. Eu vou mostrar algum, até porque eu já ultrapassei todos os meus limites aqui de tempo. Se ele carrega aqui. E esse aqui está disponível no nosso laboratório lá, que é o COMAIS Lab, que é um laboratório de modelagem computacional aplicada, né, aplicada à administração pública como um todo, né? Então aqui, por exemplo, os municípios que não atingiram a meta daquela situação. Posso colocar aqui só Maranhão, por exemplo. Aí, só Maranhão. Então os municípios que não atingiram aquela meta, né? Meta 1, meta 2. Então o município de Açailândia, ele atingiu a meta. E os outros não atingiram a meta, que é registro, aí já mudou, nascidos vivos, então ali eram óbitos, aqui é nascidos vivos, alimentados no SINAC até 60 dias depois, aí depois aqui, posso pegar também só do Pará, né? Então, por exemplo, indicador 3, 80% de sala de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos no sistema oficial, né? Então, por exemplo, aqui Tinga do Maranhão não alcançou, olha lá, 50% só da meta. Açailândia 100%, Imperatriz 100%, Amarante do Maranhão 100%, né? Porto Franco, Campestre e Estreito 100%. Se eu quiser ver só os do Tocantins,
só os do Tocantins. Então, a Tocantinópolis não alcançou 75%, Darcinópolis, Piraquê. Aí eu pego esses dados aqui, são dados que eu já começo a ter informação. Aí uma das primeiras ferramentas que a gente já trabalhou foi a autocorrelação, né? Então, aqui na autocorrelação, o gelo já mudou, né? Já foi para a autocorrelação dos municípios, mudou. Tem só do UFT? Oi? Tocantins ou tem dos estados? Não, é desse projeto. Só desse projeto. Aqui, esse Topama é dessa confluência, né, desses estados. E aí nós temos o outro projeto que a gente faz aqui, que aí esse outro projeto já é o índice, né, só do Tocantins. Então nós mapeamos todos os municípios do Tocantins e aí a gente tem aqui o IGM, que é o índice geral do município. Então nós temos aqui o IGM de todos os municípios, por exemplo, ó, a maioria, o IGM é não significante, mas nós temos aqui Goianorte, Bom Jesus, né, que é significante o IGM, ou seja, tem impacto no resultado final, e Muricilândia também. Então eu consigo aqui, ó, além do IGM, finanças, também fazer o levantamento da situação. Então, o índice de finanças, ele não tem impacto em um conjunto de municípios, mas tem outros, em outros, Jaú, Mateiros, né? Ou aqui, um outro tópico, a gestão, por exemplo, qual que é o nível de interferência da gestão nos recursos do município? Só basicamente aqui em taipas que tem interferência, o resto, né? Então, você cria clusters aqui, por exemplo. Aqui não está aparecendo, aqui em cima também, né? Aqui, por exemplo, Araguatins, Esperantina, Carrasco Bonito, São Sebastião. Então, você cria um clusterzinho em função de onde a gestão do município interfere no índice do município. E pode fazer autocorrelação. Autocorrelação já é uma técnica aplicada já para dar resultados. Então, por exemplo, em relação a finanças. Então, o que a gente tem aqui em relação a finanças? Nós temos aqui, ó, em vermelho, Mateiros, por exemplo, ele tem 4,74 lá de participação. Então, as finanças, a forma como o município trata as finanças interfere no quanto que ele recebe de fundo de participação. Então eles podem melhorar, às vezes não está fazendo a apresentação dos dados para a população, não está fazendo uma audiência pública. Então tudo isso é levado para eles. Por exemplo, aqui em Tupiratins já é um índice menor, aqui em Araguaína, então aqui em Darcinópolis, ou aqui em Miracema. Então a gente consegue fornecer isso aqui fica aberto, depois vocês podem olhar lá com mais detalhes, tá? Quem dá aula dessas coisas pode usar essa ferramenta, fica disponível na internet para que vocês possam utilizar. Então são ferramentas que a gente está começando a disponibilizar para os gestores, né? Então aquela do Topama, nós estamos disponibilizando para o governo federal, que as informações nós estamos alimentando com dados do pessoal do censo, dados do pessoal que cuida das endemias, o pessoal do postinho de saúde, vai juntando esses dados e você começa a ter um conjunto de informações que começa a facilitar a vida do gestor. Então o governo federal queria ter um retrato daquela região, porque ele via de forma isolada como que estava a situação, mas ele não sabia de forma em conjunta. Então ele criou o Topama, que é aquela região, e agora ele vai trazer um conjunto de ações específicas para aquela região, para resolver, né, coisas que às vezes são simples, por exemplo, aumentar o nível de vacinação das crianças recém-nascidas. Tá? O que está acontecendo? Por que não está? Foi
o problema que a gente teve aí na pandemia, ou isso já vinha antes? Às vezes já vinha antes. Aí isso vai gerar, enquanto as pessoas vão ter deficiência lá na frente, né? Isso sobrecarrega o próprio sistema de saúde, porque mais pessoas precisando daquele sistema, então é melhor resolver aqui do que ter um problema lá com 10, 15 anos. Tá? Então são exemplos e situações que podem ser utilizadas e desenvolvidas para que a gente possa trabalhar. Só para finalizar a minha fala, nós temos um projeto que eu não posso mostrar ele aqui, porque ele é com TRE lá, que a gente até, mas eu posso falar, porque não vai entrar nessa sigilo todo, mas nós fizemos um projeto agora com o TRE das informações, que a gente está aplicando. Por exemplo, não sei como que é a progressão aqui de vocês, progressão de professor, de técnico. Nossa lá antigamente a gente tinha uma planilha no Excel, você pegava os pontinhos, tirava xerox de tudo, montava uma pastinha para poder entregar, esperava 60, 90 dias, aí saía a sua publicação. Aí agora lá a universidade criou um sistema que é quase uma planilha de Excel, que ao invés de tirar xerox, você gera o PDF e joga lá nela. Então você continua alimentando a planilha. Então nós fizemos agora com o TRE ao contrário. Então lá a movimentação deles vai ser com blockchain. Por quê? Porque blockchain dá um nível de segurança de dados, da informação. Então eu gravo em pedra, né? Como se eu gravasse em pedra, não tem como sumir, está gravado ali. É igual as 10 leis lá de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Então está gravado na pedra, não tem como mudar. Tá? Então o blockchain tem essa característica. Às vezes a gente vai explicar para o pessoal, não dá para você dar aquela explicação toda, é mais fácil você explicar dessa forma. Então está lá, gravado em pedra, blockchain. Então essa informação, em vez de eles ficarem juntando papelzinho ou montar um sistema, gera um PDF e vai não sei o quê. Aí lá na minha universidade ainda tem a questão seguinte: eu tenho que provar toda a progressão que eu sou servidor da instituição efetivo. Aí como que eu faço? Eu mando um e-mail para o setor de recursos humanos, eles demoram até 3 dias, aí um técnico administrativo gera um PDF, assina e diz: George Lauro Ribeiro de Brito é professor, docente concursado, desde tal, não sei o que, está ativo, está isso, está aquilo. Aí esse PDF vem, aí tem 2 servidores que ficam para fazer isso, com 1.100 professores e quase 900 técnicos, né? Então ficam 2 servidores só para gerar PDF, assinar e mandar por e-mail o tempo todo. A universidade já tem essa informação. Então lá no TRE a gente usou o seguinte: já chega só um CSV, né? Que é um valor escrito por código na área da computação, chega um CSVzinho ligando. O servidor está ativo. Ou então não, ele está à disposição do governo do estado. Só um CSVzinho, uma linha escrita, já fica lá. O servidor desenvolveu uma atividade tal que conta ponto, deu um CSVzinho, já entra lá no blockchain dele, já fica marcado. Chegou no período, aí chegou lá um programinha simples, a gente mostrou lá 50 linhas de programação, faz isso. Chegou a data de progressão do servidor. O próprio sistema gera um bloco de informações e já manda lá para o gestor dizendo: olha, o servidor já deu o prazo e ele cumpriu todos os pontos necessários para progredir. Está aí o resultado das informações. Aí o servidor, o gestor só diz ok e pronto. Já vai para o setor do diário, sai no diário oficial a progressão do servidor. Então a gente fez isso agora, estamos testando lá com o TRE, só que a ideia não surgiu para isso, surgiu para a urna eletrônica, né? Que aí eu não posso falar, porque dá briga demais esse negócio de urna eletrônica. Então surgiu lá para a urna eletrônica, só que aí um outro servidor lá queria fazer mestrado, ficou todo animado, falou: eu não posso usar isso aí para fazer tal coisa. Aí, pode, senta aqui. Aí já botamos, ele já virou um outro projeto e ele já fez, já está entregando. O TRE aceitou, mandou um documento e está implantando agora para fazer isso. Vai testar lá no TRE Tocantins e depois levar para os outros TREs. E qual que é a ideia também? O servidor vai ser transferido. Eles têm um nível de transferência muito maior que nós. Eles circulam muito entre os TREs. Então o cara,
Ele falou assim: cara, eu trabalhei 10 anos em tal lugar, minha pasta está lá. Toda vez que eu preciso de alguma coisa da minha informação, eu tenho que ligar lá, provar que sou eu, para ele mandar no e-mail e não sei o que, tirar, escanear e não sei o que, eu mandar no malote para vir para cá essa informação. Quando isso acontecer, já vai estar aqui. O servidor foi deslocado do TRE Tocantins para o TRE Mato Grosso do Sul. O blockchain dele só faz assim, está apontando para cá, aponta para cá. Só isso. Então tem que estar integrado. Aí vai integrar todos eles com o TSE, mas vai ter que começar o teste lá. Entendeu? Então é do mesmo jeito, é o uso dos dados, das informações, é a ciência facilitando a vida. Aí não fica lá o professor, todo professor lá com a pastinha, assina aqui para mim essa banca que eu participei, assina aqui até a aula, o professor deu aula, já não tem um sistema, acabou o semestre, o professor ministrou tantas disciplinas, já fechou, já só o CSV, disciplina, graduação, tantas horas, tantos créditos, já entra lá. Não precisa o professor ficar, ou técnico atrás, assina isso aqui que eu participei desse projeto, assina isso aqui. Então começar a integrar essas informações é um sonho nosso, futuramente tentar levar isso para a universidade, também que a gente está fazendo lá no TRE. Já tem isso aqui. Olha aí que maravilha. Já tem isso. Mas o CEDOC não faz isso? Não, mas só a parte pedagógica. Eu vejo os colegas que estão buscando o nível de titulação, eles têm que fazer todo aquele documento, pegar, recolher, depois entregar, encaminhar. O encaminhamento é digital, mas eles correm atrás disso. Tem que gerar um PDF ainda, né? Lá não é nem gerar PDF mais, é só uma linhazinha escrita. É porque a informação já está aqui. Já está lá, você já tem informação, entendeu? Não precisa ficar provando e comprovando. Bom, é isso. Acho que eu extrapolei meu tempo. 11 horas já, né? E fico à disposição de vocês aí se alguém tiver alguma pergunta. Agradeço aí pela oportunidade.